realmente a estada dele aqui conosco foi algo muito importante, nos transmitiu conhecimentos fantásticos. A gente quer mostrar um pouco do professor Scott. Let me turn off some lights that will be much better to see. Então, o professor Scott nos mostrando aí que... When is this city? This was in Iowa. Iowa. Em Iowa, que tem até milho plantado no centro da cidade, lá em Iowa. The Motorcycle Hall of Fame was the building. Let's see. Next one. Seguinte. Já aqui, professor Scott, ele tem uma predileção por motocicletas, tá? Então, aqui, então vai mostrar alguma das viagens que eles fazem com as motocicletas pelos Estados Unidos. Aqui a turma de parceiros, né? Tiaguinho, o senhor não ensaiou isso direito, Tiaguinho. Aqui vocês podem ver uma das viagens do professor Scott, as pradarias dos Estados Unidos. Você em Kansas? South Dakota. South Dakota. Aqui um momento de lazer durante as viagens, aí, um momento de conversa. Ali a motocicleta dele. Aqui, olha aí o nosso professor Scott. Aqui a poderosa dele, né? Agora que a gente já conhece um pouco mais do professor Scott, eu queria pedir ao Vitor, representando todos nós, que entregasse ao professor Scott uma lembrança, nós aqui da Universidade de Santa Maria. Nós temos... Nós temos uma camisa com a grife da Universidade de Santa Maria. Na próxima vez que ele fizer uma dança dessa de motocicleta, ele leve, não. But we would like to say many thanks to you for staying with us, and we really appreciate your time. Thank you very much. Well, I want to say thank you to all the students, because I know that getting out in the evening, and particularly sitting here for an hour and a half at a time, and for 3 hours every night, to listen to me speak, and when many of you can't understand me, it's really impressive to me that there are that many of you willing to do that. And so we don't get this kind of turnout for night classes in the United States, so I really appreciate everyone putting their time in for this. Ele disse que está muito feliz de estar aqui conosco, que ele sabe que ao
final do dia, todo mundo cansado, e vocês vêm aqui assistir a aula de uma pessoa que pouco que ele fala, vocês conseguem entender que se ele tivesse esse tipo de aula lá nos Estados Unidos, ele tem certeza que não teria tantos estudantes quanto estão aqui entre nós durante esse curso. Ok. Isso depois da aula nós vamos combinar, tomar uma coisinha aí, enquanto o Jacques está dando a seta aí, vamos. Ok, time to work. Bom, está na hora de nós começar a trabalhar, né? We probably should save this one for last. This is the one everybody probably wants to see. We'll get to some fun stuff. All of the lectures tonight to me are kind of interesting and kind of fun, and really get to everything we've talked about for 3 nights. We finally get to put it all together. Bom, ele diz que ele acha que as 3 aulas que ele vai lecionar hoje à noite são aulas que vocês vão achar interessantes, porque elas praticamente reúnem todo o conhecimento que foi transmitido nos últimos 3 dias e vai ser agora unido nessas 3 aulas. Okay, well, the first subject is going to be management zones, and there's always a lot of, everywhere I've gone in the world, there's always been a lot of interest in management zones, developing management zones, and I think that's because farmers and crop consultants know that there are areas of the field that are alike, and there are areas of the field that are different, and they would like to capture that rather than just blindly going along with little grids to try to put things that are alike together. Bom, ele diz que no mundo inteiro as pessoas têm interesse em conhecer melhor os seus campos e dividir ele, porque sabem que as sub-áreas na lavoura são diferentes. Então, no mundo inteiro há um interesse em agrupar essas áreas que são semelhantes e diferi-las das outras. Então, dividiu a lavoura por zonas. Now, field history plays a big role in creating management zones, as well as just sort of people's knowledge of what goes on there. And that's why it's often difficult for someone to write a computer program to just make management zones for you, or maybe even you coming in as an outside consultant, having no background or no information about the field. It's very difficult to sit down and just look at it and go, well, here's what I would do. So oftentimes developing management zones requires both the farmer, the data, and your knowledge put together to create them. Uma das dificuldades para criar zonas de manejo de uma lavoura é que essas zonas requerem conhecimento do histórico da lavoura. E muitas vezes as pessoas que fazem esses programas são muito bons na parte de informática, de computação, mas às vezes não tem conhecimento nenhum da lavoura, de como foi conduzida a lavoura no passado. Então, na verdade, você teria que associar a parte de informática, de tratamento de dados, com o conhecimento do que foi feito de manejo na lavoura. Now, there are a lot of factors that you can put together that you might include or think about when you're trying to develop management zones or help them develop a management zone. Obviously, we could start off with yield, because that is the thing we get paid for. We could think about topography. You know, is it a side slope? Is it the top of the hill? Is it the bottom of the hill where water runs, and these kinds of things? When we look at soil type, we know that all of these things, soil density, soil texture, soil organic matter, all have an impact on total productivity. And then we can look at nutrients. Where is our native, where are we at in terms of potassium and phosphorus and nitrogen and pH? And then, of course, drainage. And so we can take all of these things and try to put them all together, and we do, and try to put them all together and sort of define areas of the field that are higher yielding, lower yielding, and average. Bom, quando a gente fala de zonas de manejo, a principal variável que a gente vai utilizar para discriminar as zonas de manejo é o rendimento. Então, a estabilidade do rendimento, os tetos de rendimento que nós alcançamos. Mas isso também pode estar associado à topografia.
Então nós podemos ter a altitude, a declividade como fatores que influenciam na definição dessas zonas de manejo. Área de encosta, área de platô, área de várzea, por exemplo. A textura do solo, solo argiloso, solo arenoso, a profundidade do horizonte superficial, o teor de matéria orgânica da lavoura, a densidade do solo, tudo isso pode ser utilizado como critério para definir zonas de manejo. Mas ele acredita que o rendimento seja o principal critério. I'm going to talk first about using yield as a way to define management zones, and then we'll come back to some of the soils, some of the approaches that use soil factors after that. Bom, ele vai começar então pelo rendimento como sendo o fator que direciona a definição das zonas de manejo. Okay, now this field you've seen a lot in the last 3 days, but what we have here is there is a piece of software that uses fuzzy, unsupervised classification. That's where you put a whole bunch of data in, push the button, this thing grinds around and kicks out classifications. You can tell it to show me 2 different zones, 3 different zones, 4 different zones, and 5 different zones. In this case, we use these different yields, and you can see how it's kind of segregated the field into different pieces, but at the same time, there's a lot of disaggregation in some of the areas where you just kind of shrug your shoulders and go, I'm not sure what to do. This is the fuzzy classification. Yeah, this is that management zone analysis software. That's Fuzz, yeah. And so, when you get done, you still have to go in and go, okay, I would put these areas together, that area together, so on and so forth. Bom, aqui o Rodrigo depois vai fazer uma correção nesse slide, viu? Aquele subtítulo não está apropriado. Na verdade, esse é um programa computacional para definir zonas de manejo. E utiliza um fuzzy, o título do programa lá, e foi aí que deu a confusão. Fuzzy tu traduziu por confusão, sem critério. Bom, mas é um programa. Então ali você vê, aquela lavoura foi definida, foi colocada no programa. Defina 2 zonas de manejo na lavoura. Então ficou aquele mapa da linha direita. 3 zonas de manejo, 4 zonas de manejo, 5 zonas de manejo. E aqui você tem os rendimentos que foram utilizados para criar essas zonas de manejo. Então esse programa que ele se referiu, ele permite com que o usuário defina quantas zonas de manejo ele gostaria de ter na sua lavoura. So, based on my knowledge of this field, and it's one that we work in quite a bit, there is an irrigation system in this top part. There's an irrigation system here. There's a soil change right here. So I make this a zone, this a zone. There's some different soil types in here, and then put the 2 irrigation things together. So, if I was choosing one of these after I got done using the software, I would probably use this one. Bom, então ele dizendo que ele, como conhece essa área, ele sabe que tem 2 pivôs nessa área. Um pivô na parte superior, um outro pivô aqui, e aqui muda o tipo de solo. Então, se ele fosse escolher qual desses mapas que representam o que está acontecendo no campo, ele escolheria esse aqui porque ele tem um histórico e conhece a lavoura. Okay, soil types, we all believe and we all know and we have all seen situations where when the soil type changes, the yield level changes. We often see that in the field. Oftentimes the soil type changes because of something that has happened, like erosion. And so these are always assumed to be natural classifications for places to change because of the differences in pH and nutrient levels and other things that go along with soils. Bom, ele diz que muitos de nós aqui estamos ligados ao departamento de solos, e alguém pode pensar, bom, a primeira maneira de dividir uma lavoura é pelos tipos de solo. E isso tem uma lógica por trás disso, porque se muda o tipo de solo, muda a capacidade de tampão, muda o pH, a disponibilidade de água, a dinâmica de nutrientes. E, consequentemente, muda o potencial produtivo e pode alterar as práticas de manejo que nós queremos. Do you have soil surveys in the... Okay. Very poor. Very well. Very poor. We have soil surveys in the United States,
and they're decent for a lot of things, but they typically are not done at the scale that's appropriate for site-specific management. Me perguntou no início como é que era a nossa classificação de solos. Se nós tínhamos uma boa resolução do mapa de solos para fazer planejamento agrícola. Aí eu disse para ele que estava muito pobre a nossa resolução. Ele disse, olha, nos Estados Unidos nós temos um bom mapeamento de solo, mas mesmo esse bom mapeamento de solo que eles têm, não tem resolução suficiente para fazer um planejamento a nível de propriedade. Então, fica difícil se fazer um planejamento se você não tem informação de base. Isso nos Estados Unidos, imagina no Brasil. Here's an illustration of soil survey in the United States back at that same field. Did catch the differences in the soil type through here, but you notice that really the line should probably go like this. There is a soil change, there's a different soil right in here, and there's also an eroded piece in here. So even our, quote, good soil surveys are not good enough in most cases to define management zones. Ele disse que aqui, por exemplo, nessa lavoura ele sabe que esse tem uma mancha de solo aqui que é diferente, uma outra mancha de solo aqui, uma outra mancha de solo aqui, e aqui tem um residual de erosão de anos passados, e que isso não aparece no mapa de solos dele. Então fica aquele negócio, né? Essas variações de solo que a gente vê na lavoura, dificilmente a gente vai conseguir no mapa de solo, mesmo nas condições americanas, detectar. Okay, if you want to study, or the group that probably is the leader in doing research on using soil properties to define management zone, that's a group at Colorado State, and here's one of their scientific papers where they looked at using soil zones or soil types and some other data to define management zones. Bom, se algum de vocês tem interesse, não, professor, mas mesmo assim eu acho que eu devo investir nesse caminho, de definir as zonas de manejo pelo tipo de solo. Ele recomenda esse autor, Shainer, que é um pesquisador da Universidade do Colorado, e é os que estão mais avançados em definir zonas de manejo, e tal o serviço deles de classificação de solos, né? E esse grupo então é o que está mais adiantado nessa tecnologia. And so they have two center pivots that they've studied. There are some fairly drastic, or not, there are some fairly dramatic changes in soil types. The 1 and 2 is a loamy sand. The 3 is a sand. 3 and 4 are sands. And so you can see some textural changes in both of these fields. And here in a minute we'll show you some other data that they transposed on top of that. Bom, aqui interessante que ele está nos mostrando, né, que nessa classificação aqui eles estão trabalhando com dois critérios. Estão trabalhando com a textura e com a declividade. E quem tem um pouquinho de experiência de lavoura sabe isso, que ele está muito associado, essas manchas de solo, com a variação na declividade, né? Foi isso que esses autores trabalharam, procurando classificar as zonas de manejo com base na textura do solo e com base na declividade. Okay, what we have here is from that same paper. They have a map of electrical conductivity. We're going to talk about that in the next section. We talk about real-time sensing. But basically, this is an instrument that measures soil texture, and so you can see the differences, low, intermediate, and high in this. And you might notice that in the next slide lays the soil types alongside it. But you can start to see some differences between the sands and the heavier soils that are in this field. Bom, aqui ele está mostrando para nós que foi utilizado aqui um equipamento que é a condutividade elétrica, que vai ser apresentado para vocês na aula de sensoriamento remoto, que vem logo a seguir aí. Mas esse equipamento, a condutividade elétrica, entre outras coisas, ele permite distinguir solos com diferente textura. E aqui então foi o que eles fizeram, né? Eles têm um mapa de condutividade elétrica e depois, por amostragem, eles determinam a textura do solo. Okay, so here's the last two maps transposed on top of each other. And so again, this was the sandy, the one that the soil survey had listed as number 3. Soil survey over here, this was a 1 and a 2, and that was a 3 or a 4, I can't remember. So you can see where
this electrical conductivity did a pretty good job, in most cases, of outlining the sandy soil. Maybe missed it there a little bit, did a pretty good job here. And so here is an example of using some other spatial technology to define where your soil changes might occur. So there are two different fields. You know, well, this is the lines, the 2 slides back, the soil types, that's what these lines are. Okay. And then this is just EC, and they just lumped it into low, medium. No, but then this and this. But yeah, they're 2 separate fields. Oh, that's Wiggins 1 and Wiggins 2. Bom, aqui nós temos duas lavouras diferentes e elas estão representando a mesma coisa. Então você tem a textura, então aqui por exemplo, nesse mapa aqui é uma textura mais arenosa e você vê nas linhas o que esse equipamento de condutividade elétrica conseguiu separar. Então essas linhas separam pela condutividade elétrica e aqui você vê que ela consegue separar muito bem as partes mais arenosas das partes mais argilosas nas condições americanas. Como eu disse para vocês, a Embrapa São Carlos patenteou esse equipamento no Brasil, então é um equipamento que está à disposição para nós, né? Pelo menos para a Embrapa. Não sei até quanto a gente tem acesso a isso, mas a Embrapa tem. Okay, so what they did then was define their zones based on this 1, 2, and the 3, and they went in and zone samples. So these stars represent where they pulled cores to define these 3 zones, and then the bottom represents where they went in and took samples on just a grid sample, and the whole goal was to compare these 2 methods in defining soil physical properties. Bom, daí eles foram para trabalho mais de campo, né? Esse primeiro trabalho aqui era mais exploratório, era amostragem por zonas, como vocês podem ver, e depois eles utilizaram um grid já mais completo de solo para determinar propriedades físicas do solo. Okay, so what they did then was they went in and evaluated all of the things that they could measure with the soil sample, texture, organic matter, and some of the nutrients. And so what they have for the 3 zones and the 2 fields are the grid sampling method, the zone sampling method. As you can see that in the grid, they took sometimes 4 times as many, 6 times as many there, 4 times as many samples in the zone or the grid as they did in the zone. And in most cases, in this case, like when they're trying to define soil texture, they did quite well. In this field, they didn't do quite as well. They were still getting it close, but they still did that with a considerably lower number of soil samples. Bom, aqui tem uma informação bem interessante, eu acho que se vocês avaliarem isso aqui, ó. Nós temos a amostragem em grid comparada com a amostragem em zona. Né? A amostragem em grid precisou 44 amostras. A amostragem em zona, só 9 amostras. E os dois chegaram à conclusão que a textura era arenosa. Aqui a mesma textura, aqui houve uma pequena diferença. Na amostragem intensa ele indicou que era silt arenoso, enquanto que aqui deu arenoso. Aqui também uma pequena diferença, mas de uma forma geral, a amostragem em zona foi eficiente para caracterizar fisicamente o solo, pelo menos quanto à textura. Okay, so one of the things that they found out was that, yeah, the management zones and the grid sampling ended up with differences in textures and organic matter. The clay contents were higher, the organic matters were lower, but in the end, although they were not numerically exact, in the end, the differences were probably small enough that if you think about making agronomic decisions, fertilizer decisions, seeding rate decisions, other crop decisions, probably are insignificant. You would still make the same decisions despite the fact that the numbers might not match perfectly. Bom, o que ele mostra aqui que sim, que o fato de fazer uma amostragem de solo mais intensa ou por zonas apresentou algumas diferenças quanto ao teor de areia, de argila, matéria orgânica. Mas no fim do dia, as recomendações em termos de população de plantas, quantidade de fertilizante a ser aplicada, puderam ter sido feitas tanto por uma amostragem intensa ou por amostragem em zona. Go back one. Sorry. Mine are in a different order. One more. Go.
No, I'm sorry. Go forward. Yeah, go on. Okay, right here. All right, now, everybody's going to go to sleep right now because there's equations and math up on the board, right? Todo mundo vai dormir agora, porque eu vou mostrar umas equações matemáticas. Or get up and walk out. Now, one of the things that I find really interesting is that people will often develop management zones but never even ask themselves, are they correct? Do they actually segregate out variability in the field compared to the rest of the field? And that's what this approach I'm showing right here will do. Bom, mas que toda a pessoa divide a sua lavoura em zonas de manejo, a preocupação que a pessoa tem é assim, será que eu dividi certo a minha lavoura? Será que eu consegui captar a diferença que havia entre as zonas? Então esse procedimento matemático é uma forma de você confirmar isso ou não. And so it's real simple. This looks really, really scary, but basically what you're doing is calculating your standard deviation of the variability in each zone. And this field happens to be a field in the real way that I would zone this field as well. It's got a sprinkler system in it, different soil types. But you look at the variability in your zone versus the amount of variability for the whole field and say, did we really do anything to do that? And there's actually an F-test means it's statistical, and we're never going to make you do this, but I wanted you to have this sort of in front of you to think about evaluating zones needs to be done based on variability and the yields or whatever it is you're evaluating. Embora essa fórmula matemática possa assustar vocês, na verdade o princípio dela é relativamente simples. Você observa o seguinte, ele calcula a variância que existe no campo inteiro e na zona. Então qual é a ideia? Que a variância dentro da zona tem que ser menor do que no campo inteiro. Aí nós estamos fazendo uma divisão correta, ou seja, a diferença que existe entre a população que compõe um determinado grupo, eles são mais semelhantes entre si do que a variabilidade que existe na população como um todo. Então você pode classificar os indivíduos, é uma forma de classificação, isso a gente utiliza em diferentes áreas do conhecimento. Você pode classificar as pessoas, vendedores, produtos dessa forma. Aqui está sendo aplicado a manejo do solo. Skip to the next one. It's same numbers, just it's got you. And so we had our 5 zones, and you see we had some fairly low yields in these, and a very high one, which this was the one under the center pivot. When we get done, we go through all the math, and again, it's not difficult to do, it's just bookkeeping. When we get done, we basically say, hey, we're going to reject the hypothesis that they're equal, saying that yes, we actually have zones that segregate out the variability in the field. And that's important, because just making zones for the sake of making zones is not the goal of management zones. Aqui ele está mostrando que ele dividiu a lavoura em 5 zonas, e por exemplo, a zona quarta era muito diferente da zona quinta. Você vê que aqui a média de rendimentos era 40, aproximadamente 40, e aqui era 104. Então realmente era muito diferente, mas aí ele fez todo o procedimento matemático, usou um valor F para testar isso e realmente ele confirmou a hipótese, ou rejeitou a hipótese de que as zonas eram iguais, então consequentemente o zoneamento que ele aplicou na lavoura estava correto, ou pelo menos distinguiu indivíduos diferentes. And now here's some work doing roughly the same kind of thing in Nebraska. They took the center pivot, they created 4 different zones, and they're shown here based on the different colors you see. You should see 4 different colors in there, although there's times it's difficult to figure out which one's 1 and 4. But then they went in and looked at 5 years worth of yield data and looked at the differences in yields by zones. And so if you look at for several years, they did a very good job. There's 1 year where the zones didn't make much difference, but the yields were low anyway, so it's possible that everything went wrong. Maybe it was a year that there was, actually that was a very bad drought year. But the rest of the time, their zones did what they were supposed to do. They separated out the high, the medium, and the low yielding areas of the field. Bom, aqui no estudo conduzido em Nebraska, eles fizeram esse zonamento em 4 zonas e a gente observa que ao longo dos anos
através das barras de erro, né, da média, elas realmente distinguiram bem as zonas, com exceção do ano de 1999, que foi um ano muito seco, e que houve um fator climático influenciando muito, e aí não distinguiu as zonas. Mas, olhando o conjunto dos dados, houve uma boa distinção. Então, fica para vocês como alerta, né, de que um ano que tenha um fator climático muito forte não é um ano bom para tentar distinguir zonas de manejo na lavoura. Okay, some things to consider when making management zones. There's a lot of factors you can take into consideration. We talked about yield as being one of them. If you think about what each of these does, each of these inputs, you think about the properties that might affect it. And so when we start thinking about immobile nutrients, we start thinking about soil-related and topographical-related issues. When it comes to nitrogen, now all of a sudden soil texture, organic matter, and yield become a big issue. When we start thinking about soil pH or lime application, we may want to make a zone that's all based on soil texture. And so depending on what you're doing, the zones could change a little bit if your focus is very specific. Okay? Bom, é claro que essas zonas elas podem ser influenciadas pelaquela variável que nós estamos estudando. Por exemplo, nutrientes imóveis no solo. No nosso caso, o fósforo é imóvel e o potássio. Potássio nós temos alguma mobilidade aqui pelo que a gente está analisando. Mas isso é influenciado pela topografia, por presença de solo descoberto, tá? O nutriente móvel do solo, que seria o nitrogênio, né, e a adubação orgânica, por exemplo, então é influenciada por esses outros fatores. E assim, população de plantas, né, a gente pode utilizar o histórico de rendimento, textura e profundidade do horizonte A, me parece um bom conjunto para definir. População herbicidas, nós podemos usar mapas de invasora, teor de matéria orgânica, textura de solo e presença de palha. Para drenagem, nos Estados Unidos muitos dos solos são planos e tem problemas de excesso de umidade. Então, para eles, drenagem é um assunto importante, então eles fazem muita drenagem nas áreas. E água, funções de água, então o que vai ser considerado? Textura, topografia, matéria orgânica e mesmo rendimento. Então, dependendo da variável que você quer analisar, você pode utilizar critérios para definir as suas zonas de manejo. People often come to us, and when we talk about management zones, always expect to walk out of the meeting with a formula for making management zones, or a piece of software where you put in some numbers and it spits it out perfectly. And to date, I have never ever seen anything come close to that. Most of the best management zones I've ever seen literally were the ones where people sat down with yield maps, soil maps, and basically as simple as drawing on the maps with a pencil, or on the maps in the computer saying, I think this area is the same, and I think this area is the same. You can use it, you can bring on. Use a lot of information to get there, but in the end, it still turns into someone making a visual decision at this point. Bom, ele disse que talvez muitas pessoas esperam um método científico ou um programa de computador em que você joga os dados da tua lavoura ali e ele diga para você, aqui estão as zonas de manejo. Que na experiência prática dele não é assim que funciona. Na verdade, você tem que pegar um mapa de solos, um mapa de rendimentos, começar a olhar para os dois e começar a desenhar em cima da área. E depois confirmar quem tem experiência, né, nessa área, e essa é a melhor maneira de você estabelecer zonas de manejo, do que tentar uma fórmula mágica que vai resolver os seus problemas. Bom, eu acho que foi uma bela apresentação do que seria zonas de manejo. Eu digo para vocês que o pré-requisito para definir bem zonas de manejo é ter mapas acumulados, mapas de rendimento. E nós estamos começando esse trabalho na área do projeto Aquários. Nós temos uma área que nós estamos indo para o 8º mapa de colheita, e em outras 6 áreas
nós devemos ter 4 mapas de colheita. Então, nós estamos criando rotinas para chegar nessa condição de zona de manejo baseada em mapa de rendimento. Mas vocês podem utilizar outros critérios, além do mapa de rendimento, para tentar fazer essa definição de zonas de manejo. Mas eu diria para vocês que é uma etapa muito importante da agricultura de precisão. Chegar a definir zonas de manejo. Esse é um objetivo fundamental. De novo, nós vamos seguir aquele critério. Nós vamos para a segunda aula. Vocês ficam pensando. No intervalo a gente revê alguns gols do Grêmio, a geral do Grêmio, mais umas fotos da motocicleta do professor Scott, e aí vocês me passam as perguntas para a gente aproveitar a presença dele entre nós. So, I just say that during the break we saw again some gold, and your PowerPoint when they bring me the question. Oh, okay. Okay, this next section is the one on real-time sensing, and to me this is the future of precision agriculture as well as some of the gee whiz kind of stuff. So what we're talking about here are things where you take a measurement and you can turn around and make a decision almost immediately right there in the field. Bom, ele diz, para vocês prestarem bem atenção, ele diz assim, ó, que na opinião dele agora vem o futuro da agricultura de precisão. Ele diz que aqui, a partir dessa aula, agora é que vem o que vai acontecer nos próximos anos em termos de agricultura de precisão. São sensores que são capazes de diagnosticar situações de solo e de planta em tempo real e na lavoura. In real time and in the field. Yeah, that's right. So, na lavoura e no momento que está sendo feita a avaliação. Okay, well, the process that we use in precision ag right now is very much like this. We go in and we measure something, we analyze the data, we make a decision, we have some action, and then we record what we've done. So this is sort of precision ag. You can think of this as, and there's an example right over here of how we go about doing things right now. Bom, aqui vocês têm fluxograma de como atualmente a agricultura de precisão ela é concebida, é planejada. Nós fazemos uma determinada medição, uma análise, uma amostragem, eu diria, né? Uma amostragem, a análise no laboratório, com base no laudo do laboratório, nós tomamos uma decisão, aplicamos uma taxa variada e fazemos o registro dos dados. Então esse é o fluxograma. Amostragem de solo, análise da amostra, determinação das taxas, aplicação do fertilizante, registro espacializado. And if you think about it right now, this approach can take several weeks. Go out and pull a grid soil sample, that takes a day. Send the data into the lab, takes you a week or two to get the results back. You have to sit down and determine your rates on a spatial basis, that could take an hour. Go out and apply load that map, that prescription map into the thing, go out and apply the fertilizer, that could take an hour, and then in the end we record it all. So we do all this over maybe a 3 to 4 week period. Se você olhar para esse fluxograma, isso vai te levar 3 a 4 semanas para você sair do ponto da amostragem de solo até chegar aqui, porque a amostragem de solo pode te levar semanas. O Leonardo tem bastante experiência com isso, né? Às vezes você se planeja para mostrar o solo, chove. O solo está muito úmido. Então é um processo que tem seu tempo. Aí você manda essa amostra lá para o Fiorinho, ou aqui para a Universidade de Santa Maria. Já o laboratório nos mata mais quantas semanas, professor Fiorinho? 10, 12 dias. 10, 12 semanas? Não, 10, 12 dias. Bom, aqui nos mata mais umas 2 semanas. Daí até nós formularmos isso aqui e gerarmos uma recomendação, acaba que esse processo te consome quase aí 1 mês de tempo. You mentioned a lot of things. No, I didn't know. So yeah,
real-time sensors have the ability to combine all of these things together. E a vantagem do sensor em tempo real é que ele faz tudo isso na hora. Então, realmente é algo como assim, a gente está na velocidade, deixa eu pensar um exemplo que me vem assim, na velocidade do Índio, aquele zagueiro do Inter, assim, comparado com um cara rápido, né? Como o Robinho. Então, é uma diferença muito grande. Okay, so this is what real-time sensors can look like. We have DGPS, which tells us where we're at in the field, but that's not absolutely essential. We can operate these systems without GPS. They're only important for recording that last piece where we say, record what we do. You can do the first 4 steps without it because you have a sensor, measures something, you have a data acquisition piece where all these data come into, you have a computer that makes a decision on what to do based on what was sensed here, then it sends a decision to the controller, which then changes some application. So in real-time sensing, that is the ultimate goal in real-time sensing systems. Not every one of them gets there, but some of them do. Bom, pouco da ideia dos componentes que integram essas medições com sensores. Nós precisamos de um DGPS, normalmente um DGPS ao invés do GPS que a gente normalmente trabalha. Nós precisamos de um processamento de dados para fazer a aquisição e a armazenagem dos dados. Muitas vezes está na própria cabine do trator. Nós precisamos do sensor, que é quem vai fazer a leitura e vai enviar esse sinal para um banco armazenador de dados, vai ser processado, vai obter a localização do GPS e vai nos dar a taxa de aplicação. Instantaneamente isso aqui é enviado, esse sinal, para o aplicador e já sai aplicando. Isso amanhã vocês vão ter a oportunidade de ver com o N-Sensor. Exatamente esse processo aí. Tomorrow we see the N-Sensor. Oh, good. So exactly what they're showing. Okay, one of the first real-time sensors in agriculture that came along, or one of them that I'm aware of, is the spat meter, or the chlorophyll sensor. Dos primeiros sensores que foi lançado e que ele conhece é esse que lê clorofilano. Nós mesmos temos, outros grupos aqui na universidade têm também. Então esse, exato, meu amigo, professor aromático, professor. Eu sei que a piada do índio não caiu bem aí para boa parte da torcida, então vou me conter nas piadas aí. Bom, então esse sensor aqui, pessoal, ele mede o teor de clorofila, é manual e bastante trabalhoso. You covered all. Okay, that's fine. All right, some of the others that may not have direct applications would be things like sensors that measure the soil water. You go out and take a soil water measurement, make a decision on how much to irrigate that day. We use that a lot in the United States. The other one would be cone penetrometers, make decisions on tillage, or whether it's needed or not. We don't, but people do. Ok. Bom, aqui ele está mostrando que esse sensor aqui ele mede o conteúdo de água no solo. É bastante utilizado. I think that's golf course. Yeah, this is in a golf course. Então é um campo de golfe onde eles determinam a umidade para ver se precisa ser irrigado ou não o campo para deixar em boas condições aí para os jogadores. E aqui um penetrômetro com um DGPS para poder localizar. Então esses são os primeiros equipamentos que foram utilizados como sensoriamento remoto. Okay, just some examples of some other real-time sensors you've probably used. Measuring sticks. We've shown you cone penetrometers and, of course, grain sensors. Those are things that you measure, you get the information right back. Bom, e aqui são alguns dos equipamentos que a gente usa. Por exemplo, uma trena pode ser um sensor de tempo real, penetrômetro, sensor de umidade de grão. As Professor Tomo mentioned, you're going to see this tomorrow in the field, green seeker and/or the crop circle. But the whole idea here is that you go into a field, you have a well-fertilized strip. That strip is very, very green.
It takes into account all the other things that have happened to that plant, like dry weather, insects, diseases. You integrate that over as you calibrate the sensor to the green strip. Then you drive through the field, and based on the color of greenness that it senses, very much like the chlorophyll meter, it makes decisions on how much fertilizer to apply. Bom, esse aqui então são dois sensores para nitrogênio, o Green Seeker. Green Seeker é o Oklahoma State. A Universidade de Oklahoma que patenteou esse equipamento, uma descoberta deles que passou para a iniciativa privada que hoje fabrica esse equipamento. E o Crop Seek, que é semelhante. Então esses sensores determinam a taxa de nitrogênio. Como é que ele faz isso? Vocês estão vendo essa linha azul aqui? Eles adubam à vontade nitrogênio nessa linha azul, para que não tenha, que a planta não fique deficiente. Então eles fazem a leitura dessa linha azul aqui e indicam, olha, a suficiência de nitrogênio nesse campo é essa linha azul. E aí depois eles mapeiam o restante da área. If you think about the beauty of this system is, if you think about the way we try to determine nitrogen recommendations for a crop, take corn for example. We pull a soil test sample ahead of time. That's supposed to estimate how much N is in the system. We try to guess at a yield goal, and then we put some fertilizer amount on right about the time we plant the crop. And we hope that all of those estimates are correct by the end of the year. This approach allows the plant to integrate in all of those things that happen in the spring. How much nitrogen is mineralized in the soil organic matter, how much is leached out of the system that you measured in that soil test, how much the plant has grown. And the reason I like these kind of remote sensing approaches is that it allows the plant to tell us what it needs rather than us trying to guess ahead of time what it needs. Antes que gostaria que vocês refletissem pouco sobre como nós fazemos a recomendação de nitrogênio nos dias de hoje. Nós coletamos uma amostra de solo, meses antes do plantio, determinamos o teor de matéria orgânica, estimamos um rendimento, bom, esse ano nós vamos produzir 8 toneladas de milho. Aí eu olho na tabela lá quantos quilos de nitrogênio eu preciso aplicar para aquele teor de matéria orgânica. Então realmente é quase assim, olha, vamos torcer para que tudo dê certo e a minha estimativa esteja correta. Já esse sistema aqui, ele considera, bom, qual foi a mineralização da matéria orgânica, porque é a planta que vai nos dizer qual foi as condições climáticas que ocorreram para o desenvolvimento dessa planta. Então, consequentemente, os sensores, é a planta que nos diz qual é a necessidade dela. Então, integra todos esses fatores durante a estação. Okay, the Weed Seeker uses a much simpler approach. This is something that basically, there's a sensor under there. The sensor is tied to a spray nozzle that's about this far behind it. If it senses something green, it activates the spray nozzle and kills the weeds. Works great in vineyard applications. The other place we've seen it work very well is in fallow systems, where we use Roundup to kill the weeds rather than tillage, and there's not a weed everywhere. And so you can go along and this thing will turn it on only when you need to spray. Some work done at Texas Tech showed you could save up to 40% of the herbicide you normally would have put on. 40%. 40%. Ok, então aqui vocês estão vendo como isso pode ser, vai avançar nos próximos anos. Esse aqui é o que ele chama Weed Seeker, o que determina a presença de invasoras. Então aqui é um exemplo. What crop is that? I think it's grapes. Grapes, isso é uva, provavelmente lá na Califórnia. Então aqui esses dois sensores estão indicando a presença do inso. Quando tem o inso, pulveriza o Roundup, por exemplo. E no restante da área onde não tem inso, não pulveriza. Com essa estratégia eles reduziram para 40% a quantidade utilizada de herbicida nessa área. Então é uma forma de usar a tecnologia para reduzir o uso de insumos. E melhorar a questão ambiental. Sorry, I just said that was environmental friendly. Oh yeah, yeah. Okay, the next couple of things we're going to talk about are related to sampling soil sampling techniques or soil characteristics in real time. Bom, o que ele vai fazer agora é mostrar para vocês que tipo de sensores de solo
estão disponíveis nos Estados Unidos atualmente. Okay, there's a lot of different methods that we can use to measure soil characteristics, and I know this slide is very small and very, very crowded, but if you want, you can go to this paper and get it, because that's where I took it out of. They talk about using electrical, electromagnetic, optical and radio, acoustic or sound, air, mechanical or electrochemical methods are all of the different ways we can measure soil properties, whether they be physical or chemical. Bom, ele sabe que esse slide aqui está poluído, está cheio de informações, então, mas a ideia é só dar uma ideia para vocês de como que a gente pode diagnosticar o solo através de ondas elétricas e eletromagnéticas, através de sensores ópticos de radiometria, através de sensores acústicos, pneumáticos, mecânicos e eletromecânicos. E quem quiser entrar no detalhe disso aqui, vocês podem procurar esse autor aqui, Adam Schuck, que ele é da Universidade de Nebraska e é uma das pessoas no mundo aí que tem mais avançado nisso. E aqui ele estava mostrando, aqui ele estava mostrando todas as coisas que a gente pode fazer sem levar para o laboratório, pessoal. Olha só. Salinidade, conteúdo de água, conteúdo de matéria orgânica, profundidade de horizonte e conteúdo de nitrato, estrutura do solo, compactação do solo, potássio, nitrogênio residual, conteúdo de sódio e pH. Isso eu digo para vocês também que eu tive a oportunidade de ir há 2 anos atrás, no Congresso Mundial de Agricultura e Precisão, conversei com um professor da Universidade de Tóquio e ele me disse que eles estavam com sensores que determinavam praticamente todos os nutrientes que nós aplicamos como fertilizante. Eles já tinham sensores para fazer isso em tempo real. Então, realmente, uma área de conhecimento que está avançando muito rápido. Okay, one of the first soil sensors to come out, real-time soil sensors that came out, dealt with measuring soil electrical conductivity. And basically what this does is you induce an electrical charge into the soil, like here with the Veris rig, and then you measure it and with these other times, and that measures how long it took for that electrical charge to travel through the soil. And that's related to a lot of different physical properties. There was another system out there that used a flat board looking thing, and so it would emit the signals and how long it took to travel back down through the soil. It told you a lot about many of the different soil physical properties. Bom, um dos primeiros sensores de solo que foi lançado nos Estados Unidos foi esse sensor de condutividade elétrica. Então, esse sensor, ele mede a condutividade elétrica entre 2 hastes, né? E é uma medida de voltagem, de corrente elétrica que passa, então, entre essas 2 hastes no solo, a resistência, né? E tem sido utilizado nos Estados Unidos, ele é utilizado frequentemente e com muito sucesso. Okay, so if we look at the pathway of electrical conductance through the soil, we know that we have a solid phase, a liquid phase, and an air phase. And so as you send an electrical charge through there, every one of those phases and the amount you have of each will influence it. So if you think about that, we think about solid, soil texture, the amount of clay that's in the soil, or how compacted it is will have an impact on electrical conductivity. Liquid, soil water content then will have an impact. So if you have areas in the field that hold the water at different rates on a given date, that will show up. And then of course air is going to be what's left. And so in many cases what EC does the best thing at showing are differences in compaction, differences in soil texture, and if you do it through time, it can show you differences in soil water content, or if you want to compare within a given day, you can see areas of the field that hold more water or hold less water. Aqui mostra o que esse sensor de condutividade elétrica ele lê. Se, passando na fase sólida, se nós temos compactação do solo, já vai alterar a leitura dele. Quando ele passa na fase líquida, também, então nós vamos ter uma ideia da disponibilidade de água quando se utiliza esse sensor. E, inclusive, é isso aí mesmo, inclusive o espaço poroso também.
né? Então, ele é muito utilizado nos Estados Unidos para separar solos argilosos e arenosos e também para estimar a disponibilidade de água no solo. Okay, one of the nice things about transect data is the density in which we collect it. As I showed you, it was on a cart. You can pull it behind a pickup or a four-wheeler, and so you can travel through the field at 8-10 miles an hour, collected in transects that are 20 to 30 meters apart. And so you start thinking about what we talked about earlier with the soil survey not being that accurate. Now we can get very, very dense data. And so if we go along and we pull it at this speed in one point per second, we can get somewhere in the range of 123 points per hectare. That's a lot. Bom, ok, então nós temos aqui um intervalinho. Bom, deixa eu traduzir agora, que eu acho que eu já esqueci, mas eu acho que eu ainda lembro do principal. Bom, esse equipamento de condutividade elétrica, você pode acoplar ele na caminhonete. Bota ele na caminhonete e sai do caminhonete, ou no cavalo, né? Lá em Rosário, na fronteira, né, Diego? É o cavalo. Acopla ele e sai fazendo leitura na lavoura. They use 20 to 30 meters here. Yeah. Yes. Em torno de 20 a 30 metros. Então ele sai, faz uma faixa, pula 20 a 30 metros, volta, então faz um transect. Nesse vai e vem aí da caminhonete, a 16 km por hora, 1 ponto por segundo, você tem um registro de 123 pontos de condutividade elétrica por hectare. Então isso é muito mais preciso do que qualquer tipo de levantamento de solos que você possa ter feito ou ter acesso. And so what we see with soil electrical conductivity is important. The things that are important to us in the United States, I'm assuming the same things that are important here, is the shallow EC shows us the clay content in the upper horizon, which again, if it changes within a field, can be important in terms of weather and defining yield potential. The other one obviously is soil organic matter. As soil EC, or we see that we can measure that with relative accuracy. And again, that has a big impact on water holding capacity as well as just overall productivity. Bom, o que vocês podem ver desses dois gráficos aqui nos Estados Unidos, né, é que a condutividade elétrica ela se relacionou bem, né, de uma forma linear com o conteúdo de argila e se relacionou não tão bem com o conteúdo de argila, mas de uma forma razoável com o conteúdo de matéria orgânica. Então quer dizer que você poderia determinar o teor de argila e o teor de matéria orgânica no solo sem precisar coletar amostras. Okay, some of the things that can affect soil electrical conductivity and therefore affect readings. Soil salinity. This was actually the thing. This was actually what was first developed for was to measure this out in our irrigated areas out in California. Come to find out that soil texture and CEC, soil organic matter, I mentioned that. The amount of clay, the depth to clay can have a big impact, and some of the other things we've already talked about. Então, o que esse sensor mede? Ele mede a salinidade, no caso deles é importante lá na Califórnia, que é bastante seco, então a salinidade, quando a evaporação supera a precipitação, é importante, isso acontece na Califórnia, acontece no Nordeste brasileiro. Teor de argila e CTC, matéria orgânica do solo, tamanho de poros, argila, densidade, umidade e mesmo a temperatura do solo. Então são essas variáveis que esse sensor nos dá uma ideia. Okay, here's an example of the use of electrical conductivity and indirect use. We use the EC to define both the organic matter and the clay content. We then use those to calculate available water content based on some other relationships. And therefore, in this particular field, we can determine the areas of the field that didn't hold much water, therefore yield would be lower, and the areas of the field that were higher in available water content in the soil, and therefore the expectation was that yields would be higher. We use this information to set corn seed rates. Bom, então esse equipamento, né, ele tem uma relação com a disponibilidade de água. Então você vê que aqui houve um ajuste, não foi um ajuste perfeito, foi um ajuste quadrático, mas
com R2 de 0,60, que é um ajuste aceitável, e você consegue então separar pontos na lavoura que tem baixa disponibilidade de água e pontos da lavoura com alta disponibilidade de água. E com isso você pode fazer N intervenções, como adubação nitrogenada, população de plantas e etc. You can skip this one and kind of repeat it. Here's an example of where soil EC was used to determine how deep the clay layer was this is over in Missouri, and they have these thick clay layers that impede root growth, and so the depth to the clay layer has a big impact on how deep the plant can root, how much water it has access to, how much nutrients it has access to, and finally yield. Então aqui você tem um mapa com a condutividade elétrica do solo, a declividade, a elevação e o rendimento. Então eles notaram que onde tinha mais disponibilidade de água, o crescimento das plantas era mais rápido, o vigor inicial e até mesmo o rendimento se relacionou. Então foi uma medida muito eficiente. Okay, this picture is very difficult to see because it's fairly dark. But what we have here is a mobile sensing platform, and what this system allows, and this was developed by various technologies in Salina. If you want to get on their website, they have a video of this thing working. But what it is it's basically, if you think of a soil sampling probe sideways, as you go through the field, it digs into the soil, fills up the shoe or the cup fills up with soil, it's raised up, pressed up against a sensor, their readings are taken, as it goes back down and pushes that sample out and puts in a new one. And they started off doing soil pH, which was fairly simple to do and fairly straightforward. They're trying to take that sampling approach and move on to measure other things like nitrogen and potassium and phosphorus. Ele vai mostrar aqui, pelo menos nessa figura, a Veris, que é uma companhia que é sediada lá no Kansas, na cidade de Salina, e eles desenvolveram esse equipamento aqui que ele mede no campo o pH do solo. Então, o princípio dele ele tem uma haste que penetra no solo, essa haste ele leva o solo até um eletrodo, joga um jato d'água no solo e faz a leitura direto no campo. Vocês podem verificar isso na página da Veris. Acho que o Rodrigo me apoia. Just a second, I'll try to ver se o Rodrigo aqui. Então essa é a página da Veris e lá tem um filmezinho que vocês, aqui é muito pesado, nós não vamos rodar ele, mas em casa vocês podem rodar. Esse é o primeiro sensor que determina pH. So download this, put the mouse right here. Download this video. We never tried that. We can try downloads. E isso é para pH, mas no futuro nós vamos ter para outros nutrientes também essa determinação. Eu tive a oportunidade de ir com o Rodrigo lá conhecer essa fábrica antes da gente voltar, e o problema é que ele determina pH em água, por enquanto. Não determina o pH SMP. Aí o que o... Since the dawn of precision agriculture, it has been predicted. O que o dono da fábrica nos recomendou lá? Que nós deveríamos coletar alguns pontos com a amostragem de solo e tentar relacionar o pH em água com o pH SMP, mas eu não sei se ia funcionar isso. Então, um dos fatores limitantes é que ele determina o pH em água mesmo, não o potencial para recomendação de calagem, por exemplo. Só diria se o solo está ácido ou não, né, Jackson? Here's where it shows how it works, where it goes down and raises up. No, you're fine. See if you turn the sound up. Of course, I guess it's in English. What the? That day is a rock analysis that have been tried and can measure pH on the go and handle the real-world conditions of crop residue, wet or dry soil, sand to clay to muck, and it's amazingly simple. O que ele está dizendo é que você pode fazer essa leitura, né, de uma forma simples, mesmo em solos com resíduo,
e você pode fazer essa determinação. Então, a gente deixa a recomendação de vocês para visitarem a página aí da Veris, V-E-R-I-S, Veris, tem outras companhias com esse nome, então eu coloco Veris Soil, S-O-I-E, e aí vocês vão ser direcionados para essa página aí do pessoal. E para dizer uma coisa para vocês, que com o Rodrigo nós tivemos lá, e eles têm um equipamento agora que é caríssimo, que determina a matéria orgânica do solo. Então vocês imaginam que eu estava muito interessado e continuo, mas só que o custo desse equipamento é bastante alto. Mas ele determina com uma boa precisão o teor de matéria orgânica do solo. Okay. Now, one of the things you have to be aware of is that these measurements are being taken under what are considered off-road or off-road conditions. So we're talking about something where there's a lot of vibration, where there's a lot of dust. It's not the same as if you were sending stuff into the soils lab where there's a controlled environment. But what you do, one thing you do, is that you trade density for accuracy. It may not be perfectly accurate, but in this case we've shown that it's not too far off. 0.8 in this case, 0.5, and this had some outliers because of some sampling issues. But at the end of the day, you have more samples than you would if you were grid sampling or even composite sampling, and that's kind of the trade-off there. Aqui mostra, né, uma relação entre as leituras em duas lavouras, e numa a correlação foi mais baixa, que foi essa vermelha, então, e aqui o coeficiente de determinação foi mais alto, então o ajuste foi melhor na segunda. This slide shows you the difference between the two systems. Here's the on-the-go sensing, so every place you see a little dot, it's very difficult to see at this resolution. This is where a sample was taken. This is a 2.5 acre grid or a 1 hectare grid sampling. And just compare the differences between the two maps in terms of how the pH really looks compared to how we predicted it looked with 1 hectare grids and inverse distance interpolation. Bom, aqui ele está nos mostrando então esse mapa gerado pelo sensor que nós estávamos vendo, sensor de pH, e aqui o mapa gerado por uma amostragem de solo em grid, malha, com 1 ponto por hectare, interpolada pelo inverso do quadrado da distância. Então vocês veem que existe uma boa associação, né, para a maior parte dos pontos entre o que o sensor está vendo. Talvez aqui uma pequena diferença aqui, mas na maior parte do campo o sensor conseguiu determinar com uma boa acurácia aquilo que a amostra do solo com um preço muito maior determinou. Okay, now we're going to move into soil organic matter, or really what it represents. Instead of saying soil organic matter, we're going to talk about optical sensors, which are used. Soil organic matter is a good example because we know that soil organic matter, the more you have, the darker the soils are. You well know that the more iron you have and manganese is that you have oxidation that you have in your soils that changes the color. And so if you start thinking about using soil color to measure things, there's a whole other area of measurement there that we can use. Quando nós vamos falar agora de sensores ópticos, né, tem muita oportunidade de aplicar nos solos, na ciência do solo, porque muitas das coisas que acontecem no solo refletem na cor. Por exemplo, o teor de matéria orgânica vai dar uma cor preta ou uma cor sólida para o solo. O conteúdo de ferro no solo vai dar uma cor avermelhada, né? Óxido de manganês. Então aqueles negócios que está fazendo guetita da cor amarela, hematita da cor vermelha. Então, esse tipo de coisa a gente pode determinar através de sensores. Okay, and here's how one of the very first ones that was ever developed was worked, and this was done in Japan, but they realized that soil organic matter was a function of the near-infrared light that was reflected. So what they had was a shoe they ran through the field. They have a little chamber here where they have near-infrared light, visible light, and then they have a sensor, oh here it is, camera, and the sensors illuminated. And basically, if you think of it as
what they see here is looking straight down as the thing runs forward based on things that the light that's reflected, both visible and near infrared, they can make measurements on a lot of different things. And so organic matter is one of them. Bom, então tu vê que isso aqui já, lá em 1999, né, eles já estavam estudando isso, como determinar a matéria orgânica pela cor. Então aqui, esse equipamento foi desenvolvido. Esse equipamento tem uma pequena haste que retira uma amostra de solo. Essa amostra de solo ela é elevada até os sensores. Aqui nós temos sensores do comprimento de onda próximo do infravermelho e também uma câmera e uma luz. Então se ilumina o solo e se faz a leitura da reflexão do comprimento de onda e se obtém o conteúdo de matéria orgânica. And here's an example of the one that Various Technologies developed, and so basically there's not much to see, but here's the chamber that everything's being measured in, and as it runs through the soil, the bottom of this is open, and that's where all of the readings are taken. Bom, aqui não, assim, a gente não consegue enxergar muito, mas é só uma ideia para vocês como é que funciona. Então esse equipamento aqui, ele coleta uma amostra de solo que vem aqui nos sensores e a informação é enviada de qual é o teor de matéria orgânica desse solo, diretamente no campo. And so some of the things that have the potential to be measured, so moisture, so organic matter, nitrate content, there's one of the inputs we need for our nitrogen recommendations, electrical conductivity, and soil pH. And so we can get some estimate of some of these things with one sensor. Então, o que eles estão buscando, né? Determinar a umidade, matéria orgânica, isso aqui é o comprimento de onda, né, em nanômetros, condutividade elétrica, nitrato e pH. E o interessante é que um sensor só pode fazer todas essas leituras. Então, realmente as coisas... If you push here, does it do anything? No? Okay. No? Okay. What we have here is your standard soil probe that you would use to take meter and a half, 2 meter depth soil cores, or like soil density, soil water holding capacity, soil carbon. And what they've done is they've mounted one of these sensors on this direction so that as it goes down through the soil, it measures all of those things by depth in one spot. And so this is a sensor that they've developed with the idea of monitoring soil carbon. Bom, esse aqui primeiro é um amostrador de solos mecânico, que é muito popular lá nos Estados Unidos. Todos os departamentos de solos têm. Eu e o Rodrigo, aí na tese do Rodrigo, nós trabalhamos com esse equipamento para mostrar carbono no solo lá até 2 metros, não, 2 metros no solo, né? 1,20 m de profundidade. Só que aqui, pessoal, eles acoplaram um determinador de carbono no campo. Então, à medida que a sonda vai descendo, ele te dá a leitura do teor de carbono. Então, quer dizer que naquele outro sistema a gente tinha a distribuição horizontal da matéria orgânica. Agora aqui te dá a distribuição vertical no perfil do solo. Então, é o mesmo princípio do escarificador que nós vamos ver amanhã. Ele faz a leitura horizontal e vertical. Okay, that's all we have on real-time sensing. I would encourage you to keep looking at the internet, reading on these things, because particularly with this company, Various Technologies, they're one of the leaders in real-time soil sensing. If you go to their website, they have a lot of stuff. They're continually developing new soil measurement techniques. E aconselho a vocês a começarem a se informar sobre isso, porque realmente, quando vocês estiverem no campo, né, no período que vocês estiverem atuando profissionalmente, nos próximos 30 anos, aí, certamente vocês vão ter acesso a esse tipo de equipamento. Essa empresa aqui, que está sediada lá no Kansas, eles investem muito em pesquisa e a cada ano eles estão conseguindo mais avanços. Então, na opinião dele, é um caminho sem volta. Isso aí realmente vai estar à disposição de nós para fins de manejo. Bom, então agora nós temos um intervalo
Eu convido depois do intervalo vocês regressarem e ao final vamos convidar vocês aí para dar uma paradinha ali no Pinos aí e apresentar o bar famoso dos estudantes aí, o professor Scott. E como eu disse para vocês, depois vamos dar uma paradinha ali no arco, né, para gelar um pouco a palavra, nos preparar para amanhã, fazer uma despedida informal aí para o professor Scott. E aqueles que puderem, quiserem se juntar a nós aí, por favor, são bem-vindos. Muito bem. Let's go. So we got about 5-10 minutes of lecture, and then we need to give them the exam, right? No, we go to drink beer. Oh, okay, no exam. Não recorda isso aí, que senão o reitor me despede. Não, ele disse assim, agora já sei, 5-10 minutos de aula, depois nós vamos para a prova. Eu falei, não, que prova? Vamos tomar cerveja. Okay, let's go. All right, well, we saved one of the most important topics for last. That's developing variable rate application maps. And the reason this is important is that we collect a bunch of data, we analyze the data, we make a decision, and now we have to go do something. This is where we actually go do something and try to make a difference. Bom, ele disse que tem ditado, né? The last but not the least. No. Esse que deixou por último o que ele considera o mais importante. Tem ditado, né? O the last but not the least. O último, mas não o menos importante. Ditado americano. Bom, então vamos ver o que vem aí para nós. Prescrição de aplicação à taxa variável. Well, what we're trying to do, obviously, we talked about throughout this whole thing. I talk about it in my class all the time. The whole goal of precision ag is to make good decisions on a smaller scale. And to do that right now, we just use the same decision-making models and platforms that we use on the larger scale. We just now apply them to a smaller scale or on a smaller spatial scale. Então ele fez uma definição aqui, Jackson, que eu acho que tu vai gostar muito. Ele diz que um dos conceitos da agricultura de precisão é fazer boas decisões, tomar boas decisões em pequenos pedaços da lavoura, em áreas cada vez menores. Tomar decisões corretas, aplicáveis a áreas cada vez menores. Esse é um objetivo da agricultura de precisão. And the way we do that now is we use either rate equations, where we have some equation, and then there's ones where we just make some decisions. Yes, no, high, low, those kinds of things. And we'll show you examples of each. Tem duas maneiras para a gente atingir esse objetivo da agricultura de precisão. Um é utilizar equações que definem as taxas a serem aplicadas, e o outro é tomar decisões. Aplicar uma dose, não aplicar, aplicar 150, aplicar 100, então um tipo de resposta, sim ou não, sim ou não. Ele vai mostrar os dois métodos. Okay. Rate equations are nothing more than a mathematical equation that we apply. Now, as we go through this lecture, I want you to think about everything we talk about doing, you're going to do in that 30-meter grid or that 25-meter grid that you've decided is your management scale. Or you're going to do in each of your management zones in your field. So when I show something up here and it results in some result, like nitrogen, that means we're going to do it in every one of these, just not for the whole field. O que ele vai mostrar é que esse primeiro método, o método das equações, nada mais é que baseado em relações matemáticas que saem do campo. E com base nessas relações matemáticas, a gente descreve, faz um modelo matemático para gerar a nossa recomendação. Então aqui tem um exemplo, né, em que você entra com um dado de rendimento, por exemplo. I know that describes. Go ahead. You want to add, or did you get it? No, I didn't finish. Okay, so again, what these represent is a mathematical equation that uses something for inputs. And again, to me, the best example is the way that we do nitrogen recommendations in Kansas. So we take 1.6 times some expected yield, 20 times our soil organic matter. We have a place for our nitrogen profile, a place for our nitrogen organic matter, and other adjustments. This represents what this equation looks like with a 30 for the previous crop, a 30 for the soil profile nitrogen, and a 1.8 for organic matter. And so you can see how the two lines are different by changing out
one of the soil nitrates. But this is the result. If you had a cell in the field, you had a yield goal of 180, you would put on whatever this comes out to be, 200 and some. If you had one that was 130, it would be more like 100. As you can see how the inputs drive the output. Bom, um dos melhores exemplos que ele conhece para ilustrar o conceito de equações para recomendação de adubação seria o que eles usam atualmente no estado do Kansas para recomendar a adubação nitrogenada. Se utiliza a expectativa de rendimento multiplicado por um fator, que é 1,6 a cada tonelada, se desconta o teor de matéria orgânica multiplicado por uma taxa de mineralização dessa matéria orgânica, se desconta a quantidade de nitrogênio que tem no perfil, no caso nitrato ou amônia, a quantidade de nitrogênio orgânico, se foi aplicado nitrogênio orgânico nessa lavoura, tem espaço na fórmula para algum ajuste que seja necessário e se desconta a cultura anterior, se era uma leguminosa ou uma gramínea, exemplo do que a gente tem no Rio Grande do Sul. E aqui ele mostra dois exemplos. Nesse exemplo de cima, aqui, do vermelho, não tem créditos para nitrogênio, por exemplo, no perfil. É considerado zero. Então, para atingir um rendimento de 180 sacos de milho, você teria que aplicar em torno de 200 kg, 220 kg de nitrogênio por hectare. Se você tem um crédito de 30 kg de nitrogênio no perfil do solo, você vai aplicar uma quantidade menor, em torno de 180. Então você desconta. Então, novamente, nós temos funções matemáticas, só que elas estão incorporadas na equação que foi desenvolvida pelo estado do Kansas. And so that last slide represents an equation that the university has developed and said, here, go use. Other ways you can develop your own rate equations, or you may develop your own, is based on research that's been done. So here's a good example of plant populations, optimum plant populations for corn. This was done around Manhattan, and they're yield goal based. So a lower yield goal, we have corn that makes somewhere around 125 bushel. The optimum population is about 22,000. When we have yields closer to 200, the optimum population is about 34,000. If you think about turning this graph on the end where yield goal is now down here, draw a line between these two, you now have a yield goal versus plant population. You can now set your seeding rate. And so you can very quickly and very easily derive your own corn seeding rate equation based on the yield goals you have in your field. This is two separate steps. Two zones or two separate? Bom, então nessa situação aqui de baixo rendimento de plantas, nós teríamos que a população ótima seria 22 mil plantas por acre e daria 44 mil plantas de milho por hectare, aproximadamente 45 mil plantas. Já numa situação de alto rendimento, a população ótima para a produção de milho seria 70 mil plantas. Então, você pode ajustar a população de plantas que você vai ter em função da condição que você tem no campo, né? Se você tem uma situação de baixo potencial produtivo, a população ótima ela é diferente de uma situação em que você tem as condições favoráveis ao potencial produtivo. Então, numa situação de baixo potencial produtivo, você trabalharia 40, 45 mil plantas. Numa situação de alto potencial produtivo, 70 mil plantas por hectare. And so that's essentially what we have here. We have the yield goal, the optimum. Again, there's 4 on here, so you take 4 different studies. You have that optimum where we made close to 200 bushel, and it took somewhere in the range of 30 or 34,000. You plot those, and you end up with an equation. So it says for every bushel of corn you want here, you multiply this amount, and then that's your adjustment. And so now, again, you plug this equation in to your GIS, where you have a bunch of different yield goals across your field or your management zones. It calculates a seeding rate for each of those zones. And actually, this is seeding rate, so we've adjusted a little bit up for the population. Aqui exemplo de como nós podemos trabalhar isso. Você tem aqui o rendimento alvo que você tem de milho,
bushels por acre dá mais ou menos sacos por hectare, então nós teríamos variando de 80 sacos por hectare até 200 sacos por hectare, e aqui está a quantidade de semente que nós temos que colocar. Então você sabe que se o teu potencial produtivo é baixo, você vai trabalhar com uma taxa de sementes pequena. À medida que o potencial produtivo sobe, você aumenta a população de plantas. Então aí nos remete àquela aula que ele começou no início dessa noite. Se você definiu no teu campo as zonas de manejo, você sabe que você está saindo de uma zona de baixo potencial para uma zona de alto potencial, você muda a população de plantas e vai estar otimizando o teu recurso. Okay, so the advantages of using mathematical equations are that they're easy to update. If all of a sudden the nitrogen rate equation, we decide instead of 1.6, we're going to use 1.5, or the credit for soybean, instead of 30, now it's 40, we go and change the number, hit the button, the computer recalculates all of our nitrogen rates, and we're finished. One of the other things is it's dynamic. I don't have to worry about what all my numbers are. The computer, it's just math. It just does the calculations regardless of what my inputs are. And they can also be mixed with this other type of decision that we're going to talk about. Bom, as vantagens da equação matemática são que, primeiro, ela é simples para atualizar. Se você descobrir, por exemplo, que tem um outro fator que influencia no rendimento, simplesmente você pode adicionar aqueles fatores que você já está utilizando. Então ela também é dinâmica, então nós podemos mudar ela. E é a grande vantagem que ela é muito rápida para fazer esse cálculo. Uma vez que tu definiu a tua equação, é muito rápido para obter a taxa a ser aplicada. The disadvantages are you may have to develop your own equation, just like that corn seeding rate one. That's not one that's published somewhere. That's one where you would have had to go on and find the research data, look at it, make your own decisions, develop your own. And those kinds of things may happen. For things like nutrient applications, we have a lot of recommendations. Those are easy. For things like seeding rates, it's not out there all the time. The other thing you have to be aware of, and this is less of an issue now, is that your software has to have the ability to put it in a place where you can put in your own equation and do the math. 5 years ago, not all software could do that. That was one of the reasons we went to Easy Suites, because they have the IntelliCalc and they always have it. So we can do the calculations rather quickly. That is if everything works. Bom, quais são as desvantagens desse método? Eu não diria, não sei se chega a ser desvantagem, mas uma necessidade. Você precisa desenvolver pesquisa adaptada à tua propriedade. Muitas vezes, quando a gente falava em agricultura de precisão, há 5 anos atrás, aí, quando a gente começou, 7 anos atrás, a gente dizia, né, olha, nós precisamos na agricultura de precisão informações regionalizadas, localizadas, informações da propriedade. E muitos dos nossos colegas diziam, isso é uma loucura, nossa pesquisa é regionalizada, a pesquisa é aplicada para um estado inteiro, para uma região inteira, para a depressão central, para o Planalto. Mas, na verdade, o conceito da agricultura de precisão é chegar numa recomendação no nível da propriedade. E isso você consegue com essas equações. Isso quem tem que definir são vocês que vivem no dia a dia. Você usa todo o conhecimento que existe, mas tu adapta para a condição da tua lavoura. Ele disse que no início eram poucos softwares que você podia incluir lá uma equação que você desenvolveu que tu acha que funciona bem para a tua propriedade. Hoje, felizmente, a maior parte dos softwares, ou uma parte dos softwares, permite você incluir suas próprias equações. Okay, decision-based. This is where you simply say, if this happens, I'm going to do this. A series of if statements. Here's a good example. If it's irrigated, what we have here is a field. There is a center pivot irrigation that goes back and forth like this. And so it's simple as if it's irrigated, plant it to 30,000. If it's not irrigated, plant it to 22,000. I just click in the box, type in the rate. I click in the other box, type in the rate, and I'm finished. It's typically done manually, and it's just very simple if statements. Bom, uma maneira simples de mostrar isso, por exemplo, se você tem um pivô na tua lavoura e o restante não é irrigado. Então, simplesmente, tu faz lá a tua programação e coloca, olha, na área irrigada do pivô, 60 mil plantas por hectare.
Na área não irrigada, 44 mil plantas por hectare. Informa isso, facilmente você tem um mapa. Okay, we got an error in the slides. This should say decision-based, not mathematics. Okay, go ahead. Na verdade, nós estamos falando, você vê, não é agora esse método que nós estamos dizendo sim ou não, não é o método matemático, esse é o método de decisão. Só toma sim ou não, aceita ou rejeita. Okay, the advantages of the decision-based is that they're easy to develop and they're easy to implement. You just make a decision. You look at your field and say, okay, if it's high yielding, I'm going to do this. If it's low yielding, I'm going to do this. If it's medium yielding, I'm going to do, you could have 3 different things. It's real easy. You just sit down and click, 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 you're finished. A vantagem desse método é que ele é muito fácil, né? Então, você, uma vez que tu estabelece os critérios, é só seguir que tu chega ao final. É como fazer pergunta de verdadeiro ou falso para o professor, porque é muito fácil corrigir a prova, mas nem sempre a gente consegue avaliar o conhecimento dos nossos alunos. Okay, the disadvantages are that the decisions are often based on intuition, not on real data. I don't know if that's that bad, but it can be a problem. Oftentimes they're difficult to update, story to tell, and future changes are often difficult. The first person I ever knew to do variable rate seeding was a farmer down in southeast Kansas. He has ground, but he has up ground, he has side slopes, and then he gets into the bottom ground. Bottom ground is very productive, side slopes are not very productive, and the top slopes are medium productivity. He had all of his fields broke up into zones. He had 3 seeding rates for each. He decided one day that, and his assistant would go in and create all of his maps. And he had about 1,000 acres of corn to plant. 2 weeks before planting one year, he decided to increase all of his seeding rates by 2,000. She had to go in and click, 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 and change every one of those polygons and update the new numbers. So that's where this part becomes, whereas if they'd had an equation, she could have put the new equation in, hit the button, and it all been done. Deu exemplo aqui nesse método de tomar decisões. Ele disse que dos agricultores, ele tinha uma propriedade que tinha o platô, a encosta e a área mais plana. Então ele pegou e começou a aplicar da seguinte forma as quadrículas dele. Na área do platô, colocar a população de plantas mais alta. Na área da encosta, diminuir a população de plantas. E na área mais de várzea, manter uma população de plantas intermediária. Aí, quando chegou perto da semeadura, esse agricultor disse assim, mas eu acho que eu tenho que aumentar 4 mil plantas por hectare a mais em todas as zonas. Aí o que aconteceu? Ele teve que mudar célula por célula para poder chegar à recomendação. Se ele tivesse uma equação matemática, ele fazia esse ajuste rapidamente. One of the things to keep in mind when it comes to whether you're either doing decision-based or mathematical equations, by and large, again, we are applying the agronomic techniques and decision-makings we would do on a whole field. Now we're doing them on a smaller scale, based on what we know about how that scale or that spatial variability exists. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que antigamente a gente tomava uma decisão para toda a lavoura. Agora o que nós estamos falando é que nós vamos tomar decisões para pequenas porções da lavoura. E é isso que é a grande diferença na agricultura de precisão. Okay, just some things on implementing equations. You should strive to work in a spreadsheet environment or in that table, something where you're actually keeping track of what you're doing. You should make sure that the results make sense biologically, legally, and skip one. This is not the right one. Go one more. I knew that didn't look right. I was looking up there. I don't know Portuguese very well, but I knew that slide wasn't what I wanted. Yeah, you should be trying to work in a table or a GIS or a database function. You should make sure that your decisions make sense biologically, legally, and logistically. This is a good one because I have seen people try to put on fertilizer. They do a fertilizer recommendation and they try to put fertilizer on in 2-pound increments. And the fertilizer spreader doesn't have the resolution to do that, and you can basically change it to put it on in 10 or 15-pound increments. And so
they have a whole bunch of numbers, and the thing's just sort of slobbered, you know, it creates a lot of movement unnecessarily, and you can't hit those numbers anyway. Can you explain to me legalmente? We have, in the United States and Kansas, we have, you cannot apply phosphorus to soils above a certain soil phosphorus test level. So you want to make sure that you have an equation that has an if statement, or you check to make sure you're not over-applying. Ok. Yeah. Bom, a nossa equação ela tem que fazer sentido biológico, ser legalmente aceita e a questão da logística. Eu perguntei para ele, legalmente é essa? Aí ele estava me explicando, por exemplo, nos Estados Unidos, o problema de fósforo, contaminação de fósforo, se o solo já tem um determinado teor de fósforo, não é mais permitido aplicar fósforo. A mesma coisa a gente sabe na Europa, o problema de contaminação com nitrato, com lençol freático, a Dinamarca, por exemplo, faz o pessoal aplicar 20% a menos da curva de resposta para o problema de risco de contaminação. Então eles, nos Estados Unidos, já têm restrição para a aplicação de fósforo em solos que têm teor muito alto. E aí você tem que ajustar toda a equação a questões legais. The other one is check for errors. You're working in a table or a spreadsheet sort of thing. It's real easy to do some quick maximum and minimums, maybe plot out a histogram. I know of a situation where a farmer put in his equation, plotted or hit the button, it calculated them all. He got ready to order his fertilizer and wondered why it was so high. He had an error not in his equation, but one of the inputs, and there were several cells in his field where his equation said he should put on 4,000 pounds of nitrogen. And so a quick check of the max and the mins told him he had a mistake. Está recomendando que sempre que a gente trabalhar com equações, com modelos, para a gente não confiar cegamente na matemática do troço, que você deve fazer um histograma e conferir máximos e mínimos. Ele disse que uma vez ele estava rodando lá um programa e deu uma aplicação de 400 quilos por hectare, né? E aí ele não conferiu isso e realmente dá um problema. Eu digo para vocês que no projeto Aquários também, alguns anos atrás, quando a gente estava iniciando, ele estava engatinhando, né, na agricultura de precisão, um valor de fósforo que era para ser 15, nós digitamos 1,5. E aí a recomendação estourou, né? Em vez de ser uma recomendação de fósforo para 15 ppm, era uma recomendação de fósforo como se tivesse 1,5. Então, naquele ponto, a dose recomendada subiu lá para 180 quilos. Aí, quando foi aplicado, o agricultor disse: por que aplicaram essa quantidade louca de fósforo aqui? Aí, não, porque a terra está fraca aí. Mas como está fraca? Que produz sempre bem. A gente foi olhar, era erro nosso de digitação, de passar a informação da planilha, da análise de solo para o mapa. Isso acontece, então ele diz que sempre vocês têm que conferir isso para cuidar os máximos e mínimos, para evitar erros. If I was listening this class before, I avoid one mistake that I made 5 years ago. We've all done it. Go ahead. Go ahead, go one. There we go. Okay, Murmuring Scale. We've talked about this in terms of trying not to make your cells, 10 feet wide when or 5 meters wide when your sprayer is 20 meters wide. It's not going to work. The other thing is your field doesn't have to be in grids, square grids. Here's an example of where we did a variable rate seeding application in this manner. This was for a research study. But we did it like this because this was the direction the farmer was going to plant it. We wanted to be able to evaluate it with a combine, so we needed big enough blocks to get the data back where it made sense to us. So don't be afraid to make things that are different shapes. Nothing says it has to be square. The biggest thing is make sure it's not too small. O que ele está mostrando aqui, por exemplo, é que você pode fazer experimentação, fazer um monte de coisa a campo e depois vir e dividir isso em população de plantas, tiara ou qualquer outra coisa. E que não precisa ser um experimento, que nem a gente tem a ideia de um experimento, que tem que ser um formato geométrico definido.
No caso aqui, uma experimentação, uma análise que vai ser feita no sentido que o produtor plantou. Então você pode ter um formato geográfico diferente, geométrico diferente, perdão, e conseguir fazer a comparação. Não é tão fácil, o Paulão está algumas semanas aí tentando ajustar isso, realmente dá um pouquinho de trabalho, mas é possível fazer. Okay, for our grand finale, we're actually going to walk through sort of how to do a variable rate nitrogen map for some wheat. Bom, então ele vai mostrar passo a passo como que ele faz uma recomendação de nitrogênio para trigo no estado do Kansas. Okay, so our example is going to be nitrogen on wheat. We know that our nitrogen recommendation for wheat is our expected yield times 2.4. For each percent of organic matter, we have 10 more pounds. We can look at profile nitrogen. There's other adjustments that have to do with cultural practices, whether it's tilled or no-tilled, and whether we're pasturing it. We're not going to worry about this. Of course, it's no-till. Has to be no-till. And the other cultural practices were whether it's following sorghum or soybean or corn. Você vê que eu já doutrinei bem ele antes de vir, né? Bom, aqui é o seguinte, a necessidade de nitrogênio no trigo. Primeira coisa, a expectativa de rendimento multiplicado por um fator, 2.4. Então essa vai te dar a demanda total de nitrogênio. Aí você tira um crédito por matéria orgânica. Para cada unidade de matéria orgânica do solo, multiplicado por um fator, tu desconta. Para a quantidade de nitrogênio no perfil. Outros ajustes, como por exemplo, a cultura anterior, se era uma leguminosa ou uma gramínea, e o tipo de preparo do solo, que nos Estados Unidos aí ele decide, bom, vai ser plantio direto ou vai ser preparo convencional. Ele olhou para mim e disse, bom, no Brasil certamente vai ser plantio direto, nem vou falar em convencional, senão eu vou arrumar uma briga, né, com o anfitrião. Tillage is a bad habit. Yeah, tillage is a worst thing. Okay, so now one of the things is that sometimes people will say, well, I don't have soil test data, or I don't have this data spatially, so I can't do variable rate seeding or variable rate anything. That's not true. And here's an example where we can look at the S means that it's spatial, the U means that it's uniform. Okay, so we have yield monitor data. This is actually from my brother's field. We have yield monitor data, so our yield goal is going to be spatial. We have, we can do soil organic matter spatial or uniform, because if he has an old composite sample, or has a composite sample, then we're just going to assume the organic matter is uniform or not. Our other adjustments, typically uniform. Our adjustments for soil preparation and pasturing are uniform, so we're going to do the same thing with the whole field. And so we have a lot of choices. And so you shouldn't let, whether you don't have any soil test data, keep you from making variable rate nitrogen things, because if you have yield data, or vice versa. Vejam aqui que coisa interessante, né? A expectativa de rendimento, ele vai dividir em duas categorias: dados que podem ser espacializados ou dados que são uniformes, que a gente não tem como espacializar. O mapa de rendimento nos dá a espacialização. Então nós sabemos o quanto produz em cada porção do tonel. Já o teor de matéria orgânica, bom, se eu tenho uma área em grid, eu tenho ele espacializado. Se eu tenho poucas amostras de solo, vou ter uniforme. O nitrogênio no perfil, puxa, esse é difícil ter espacializado, teria que fazer um monte de buraco lá no solo e é muito complicado isso para ter esse dado. Então é mais provável que ele seja uniforme. A cultura no ano anterior, bom, essa é uniforme. Se eu plantei soja, foi soja. Plantei ervilhar, foi ervilhar. Ajuste do preparo, bom, é só um preparo, ou é plantio direto, ou é convencional, ou preparo reduzido. Ajuste para pastejo, isso não vou comentar, mas se tinha pastejo ou não na área do inverno. Okay, so we have 3 years of trigo data, and so we're going to use these to develop our yield goal. Trigo! Yes, trigo! Então aqui nós temos 3 anos de trigo, né, e nós vamos utilizar a variabilidade espacial, né. This is yield. This is yield, yes. A variabilidade espacial dos rendimentos de 3 anos para fazer o nosso cálculo.
Okay, we have some soil test data that was taken about 5 years ago, and so the only thing we're going to use out of it is our soil organic matter. So our two spatial things will be yield goal and soil organic matter. Our profile nitrogen, we're too lazy to take soil tests, so we're just going to let the equation say take 30, the default of 30. It's soybeans, and again, that's a uniform adjustment to 0. It's no-till, or it's direct planted, so we add 20 extra pounds, and we don't pasture because we don't like to get that close to things that kick and bite. Ok, então aqui pessoal, ele vai mostrar a matéria orgânica, o que ele tinha de dados espacializados, o rendimento e a matéria orgânica que foi amostrada no grid, como vocês estão vendo. Já o nitrogênio no perfil, ele diz assim, nós somos muito preguiçosos para ficar lá determinando nitrogênio no perfil. Então se usou um dado que ele tinha uma só amostragem, por exemplo. Então era dado uniforme. O ajuste para culturas anteriores aqui está bem interessante isso. A soja, eles acreditaram com o balanço do nitrogênio zero. Nem aumenta, nem diminui. Eu suspeito que a soja dá um balanço um pouquinho positivo. A gente observa um azevenho, uma aveia, depois uma soja, é bem diferente do que de outras culturas. Mas eles consideraram zero. Ajuste para preparo do solo era mais 20, porque era plantio direto. Então, como a gente sabe, como você não mobiliza o solo, a mineralização da matéria orgânica vai ser menor. Se a mineralização da matéria orgânica é menor, tem que botar um pouco mais de nitrogênio. Pelo menos, o Juca nos diz na fase inicial. Depois que o plantio direto fica maduro, aí pode ser que as coisas mudem. Mas na fase inicial é isso aí mesmo. E não foi pastejado porque, como eu disse, muitas vezes os animais acabam diminuindo o nosso potencial de rendimento. Tell them to kick and bite part. Yeah. Oh, okay. All right, so we have our spatial yield goal. So in every one of these cells, we're going to do the expected yield times 2.4. And in every one of these cells, we'll, behind the scenes, you don't see, oh, no, here it is, I'm sorry. Here it is, your spatial soil organic matter. So we'll take this times 2.4, these times 10, subtract it off, and then the rest of these are just uniform. This happens in every cell regardless. These two things are done spatially, and we'll end up with a spatial nitrogen recommendation map. Então, o que nós vamos ter que nos preocupar realmente é com o rendimento, que ele vai ser variável de ponto a ponto da lavoura, nós vamos multiplicar por um fator, e a outra questão é o teor de matéria orgânica, que é variável. Então, se nós gerarmos esses dois mapas com as suas constantes, os demais ajustes valem para todas as células do nosso mapa. Okay, and so this is our nitrogen recommendation map based on what we come up with and the scale is almost off with 50 pounds of nitrogen in the lower yielding place and 120 in some of the higher yielding places, and it's really as simple as that. Bom, e aqui então é o mapa final, que mostra que a taxa variável foi de 50 kg de nitrogênio por hectare até 120 kg de nitrogênio por hectare, considerando a variabilidade de rendimento e a variabilidade da matéria orgânica e outros fatores que eram constantes. Okay, that's it for this section. Variable rate applications, like I said, we're not talking about rocket science here, we're talking about applying the things that you're taught every day, just thinking about it on a spatial scale. Isso que ele diz assim, ele poderia, no material que ele nos deixou, the material that you left us is much more. Yeah, there's some other material ahead of this on doing your own development of equations and things that we skipped tonight, just because we wouldn't have time. So yeah, we actually started on about slide 30. Ele disse que na verdade o material que ele está deixando para vocês é bem mais complexo do que isso que ele mostrou. Mas ele preferiu mostrar para vocês que é prático, que é aplicado. Deixou um pouco a parte mais científica de lado, mas que vocês, se tiverem interesse, vocês estudam o material que ele deixou, que lá tem um pouco mais de detalhes. Mas ele ficou muito preocupado em mostrar para vocês um exemplo prático de como as coisas estão acontecendo hoje nos Estados Unidos. E pelo que eu vi aí, realmente
tem muitos avanços na área de fertilidade do solo que nós vamos ter que, de alguma forma ou de outra, incorporar. Eu acho que vocês estão aí com a oportunidade de, ao longo da carreira de vocês profissional, desenvolverem esse tipo de situação. E realmente, eu sei que tem muitos colegas meus, os mais clássicos, ortodoxos, que eles não acreditam que a agricultura de precisão possa trazer uma melhoria no manejo da fertilidade, mas eu diria que cada vez mais as evidências são contrárias a esse tipo de pensamento. No Rio Grande do Sul nós já temos aí quase 30% dos agricultores utilizando a agricultura de precisão. E o mesmo ocorre nos Estados Unidos. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos ficar contra esses agricultores? Eu acho que é melhor a gente começar a trabalhar junto com eles e desenvolver. Se as ferramentas não estão boas, cabe a nós aprimorá-las. O professor nos trouxe aqui, são os exemplos de como é feito nos Estados Unidos, e a gente vê que eles já gastaram bastante tempo e experiência desenvolvendo o que funciona melhor para eles. Resta agora nós seguirmos o mesmo caminho aqui nas nossas condições. That was a long speech. That was like Barack Obama talking. Yeah, and my taxes just went up a few stars. We're done. I'm done. Do they have questions? Bom, o que o professor Scott tinha para trazer para vocês era isso, né? O Nico aqui está acompanhando como é que está a situação do Grêmio. We need break news. Break news. 2-0. Oh, so the game is going on right now. I didn't realize that. Okay. Mas eu queria dizer assim, particularmente, né? Eu achei que as aulas que o professor Scott nos trouxe foram de um nível muito bom. Para vocês terem uma ideia, né, alguns dos colegas aqui, o Jackson, o Leonardo e o Paulão, eles foram a São Paulo fazer o curso de Agricultura de Precisão com o professor Molim, da Exalta. E a taxa, quanto é que está a taxa hoje em dia, Paulo? R$1.700. R$1.700 por pessoa para fazer o curso. Só a inscrição, né? Só a inscrição, fora a hospedagem, alimentação e transporte para ir até lá. E as informações que vocês tiveram aqui, a profundidade que vocês tiveram, não fica em nada a dever ao que vocês pagariam para fazer esse curso em São Paulo. Então, realmente, assim, eu acho que a gente teve, vocês, né, vocês tiveram paciência de aguentar até o último minuto. Né, nós tivemos uma semana muito rica com o professor Scott, que ele sabe que ele tem muitos a fazer lá nos Estados Unidos, né, viaja o mundo inteiro também. Ele está vindo da Argentina agora. How many years have you been working in Argentina? Oh, we made the first trip down there about 5 years ago. Ele está há 5 anos trabalhando com a agricultura de precisão na Argentina. And you are working also in Africa? Yes. E também ele trabalha com a agricultura de precisão na África. E, well, now we include Brazil in the agenda. Rio Grande do Sul. You notice I've got money in my hand. We were just buying here. Thank you. Bom, e aqueles que desejarem, né, se juntar a nós aí para uma paradinha rápida ali no Pinos, vamos mostrar para ele um pouco da engenharia florestal, né? E amanhã a nossa viagem de estudos para a gente conhecer essas máquinas todas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa noite.